Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje à tarde, no sábado, dia 25 de dezembro. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor no capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Todos os que quiserem nos acompanhar nas suas Bíblias podem fazê-lo. Capítulo 7 de Romanos, versículos de 1 até 6. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, e a lei tem domínio sobre os que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher está casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém. Que Deus abençoe na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, a palavra que foi lida agora, de modo que ela produza frutificação na nossa vida. Nós vamos, neste momento, orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela bênção de estarmos vivendo mais um dia, de estarmos na tua presença, de estarmos convivendo, ainda que virtualmente, com os nossos irmãos. E te agradecemos pela vida de cada um deles. Também te agradecemos, Senhor Deus, pelas famílias representadas e te louvamos porque o Senhor tem sido sustentador de todos nós. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra mais uma vez e pedimos que ela seja edificante para a nossa vida, que ela encha o nosso coração de paz, de alegria e de compreensão dos teus propósitos. Nós oramos agradecendo tudo e te pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar o capítulo 7, os primeiros 6 versículos deste capítulo, que são importantes para a compreensão da analogia que Paulo faz com o casamento, né, da nossa vida espiritual com o casamento. A carta aos Romanos na verdade, um tratado teológico. Tratado teológico acerca da justificação. Nós vemos o apóstolo Paulo expressando nessa carta toda a compreensão espiritual dele sobre a justificação pela fé. Porque Deus pode justificar o pecador perdido, sem que este pratique justiça, qualquer ato de justiça. Como entender isso? Como entender por que Deus pode justificar um pecador perdido sem que este pratique qualquer ato de justiça ou qualquer obra meritória? Parece impossível, não é? Que uma pessoa pecadora possa ser justificada, mas a carta demonstra isso. Por que
nós temos dificuldade de entender isso? Primeiro, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, não podem praticar o bem, não querem praticar o bem e, portanto, eles não podem aspirar conhecer Deus e viver na presença de Deus. Não existe força espiritual no pecador que lhe permita produzir a não ser o pecado. Isto é, o pecador está completamente determinado a produzir pecado. Não há nada na vida cristã, na vida não cristã, que possa produzir vida agradável a Deus. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas práticas são todas pecaminosas quando nós não conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até aquilo que a gente tenta fazer de bom numa situação dessas vem de uma natureza ruim. Então, é como uma árvore que reproduz segundo os frutos bons, uma árvore má produz frutos maus. Eu sempre gosto de comparar que não adianta querer que haja limão doce. É da natureza do limão, é da natureza do limoeiro produzir limão, e limão é azedo na sua natureza. Assim, o pecador também é uma árvore que só pode produzir pecados, e não adianta tentar esperar que o pecador possa produzir boas obras para a glória de Deus. Em segundo lugar, porque Deus é perfeitamente santo, e as nossas obras não são santificadas. As nossas obras, as obras dos pecadores perdidos, eu estou falando de pecador perdido, as obras de pecadores perdidos não são santificadas. Elas são obras, ainda que boas. Eu admito que há pecadores que praticam boas obras, mas elas são provenientes de quem é pecador por natureza. Portanto, as obras estão contaminadas na sua natureza, porque elas são originárias de pecadores. Portanto, Paulo está explicando que não há possibilidade de salvação mediante a prática de boas obras, porque ninguém pode praticar boas obras a não ser que tenha recebido uma nova natureza. Daí, então, foi necessário que fôssemos substituídos por um ser perfeitamente santo. O que acontece, então, para a nossa salvação é que nós, no propósito de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, Deus teve que nos substituir por um ser perfeitamente santo e perfeitamente justo. Então, o processo de salvação que Deus criou para a salvação dos pecadores é o processo da substituição. Jesus Cristo nos substitui. Ele é o perfeito substituto. Não é? Ele é nosso representante e também o nosso substituto. É Jesus que é o nosso representante e o nosso substituto. Nós somos inseridos nele pela fé, de modo que, crendo nele como manifestação da graça de Deus, nós somos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Este é o propósito com que Deus trouxe Jesus Cristo à vida humana, trouxe Jesus Cristo a este mundo, o que é comemorado de uma maneira grosseira neste Natal, porque nem a data é a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe a data do nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus tenha nascido em abril, né? No mês de abril, respondendo pelo nosso calendário, né? Correspondendo ao nosso calendário, não em dezembro. Mas ficou assim porque a igreja, em 325 a.C., depois de Cristo, a igreja, depois de já alguns processos de secularização, ela criou essa data para trazer mais pessoas para dentro do templo. Mas essa data era comemorativa, inclusive, do Deus Sol. Era adoração a um Deus pagão, o Sol, representado pelo Sol.
e ela foi transformada no nascimento de Jesus Cristo pela Igreja Romana. Então, nós, que era única, né? Na Igreja Romana era única, ainda não havia reforma, então era a única igreja que existia, uma igreja católica, cristã, e ela criou este dia santificado ao nascimento do Senhor Jesus, mas sem fundamentação, né, nem teológica e nem histórica, porque a igreja primitiva não comemorava isso. Então, foi necessário, então, que fôssemos substituídos por um ser perfeitamente santo e perfeitamente justo, que é Jesus. Então, nós somos inseridos em Jesus pela fé. Quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Deus me coloca em Cristo, me insere em Cristo, me batiza em Cristo, de modo que Cristo fica sendo o meu representante, o meu substituto, porque eu estou nele pela fé. E tudo o que aconteceu, nós já vimos aqui no livro de Romanos, que Deus nos trata ou em Adão ou em Cristo. Tudo o que aconteceu com Adão, nós que estamos fisicamente em Adão, né? Naturalmente em Adão, recebemos tudo o que aconteceu com Adão e praticamos tudo o que aconteceu com Adão, mortos como recebendo a morte de Adão. Mas todos os que estão espiritualmente em Cristo recebem aquilo que Deus fez em Cristo. Portanto, nós fomos incluídos na morte de Cristo, estamos incluídos também na sua ressurreição, de modo que nós somos salvos pela ressurreição do Senhor Jesus e pela morte do Senhor Jesus. A sua morte perdoa os nossos pecados e nos torna quites. A nossa justiça com Deus fica sendo realizada perfeitamente, a nossa justificação. E a vida de Cristo nos é imputada pela sua ressurreição, de modo que morte e ressurreição andam sempre juntos na nossa vida. Na sua morte, nós estamos mortos para o pecado, mas na sua vida, nós estamos ressurretos para uma vida eterna. Estamos vivos para Deus. Isso é o modo como Deus maravilhosamente operou a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Estamos livres da lei do pecado, da inclinação para o pecado, da determinação nossa em pecar, dessa natureza pecaminosa, uma determinação natural para o pecado. Nós não precisamos, nem lhe devemos mais obediência ao pecado. Não precisamos mais obedecer ao pecado, nem devemos obediência nenhuma ao mal, às coisas erradas, mas estamos livres para obedecer a Deus, porque estávamos casados com o pecado. Mas é como a mulher. Paulo está comparando então com a mulher. A mulher está casada com seu marido, mas então ela está sujeita à lei do marido. Quando o marido morre, ela está livre para casar-se com outro. A mesma coisa Paulo está comparando. Nós éramos casados com o pecado, escravos do pecado, de modo que agora, tendo o pecado morrido, esse casamento acabou e nós estamos livres para casar com outro, casar com o Senhor Jesus Cristo. E então estamos livres para obedecer a Deus no Senhor Jesus Cristo. E desta forma, casados agora com o Senhor Jesus Cristo, se o pecado nos obrigava a fazer determinadas coisas, Jesus Cristo nos cobra determinadas coisas, mas ele nos ajuda a realizar aquilo que ele mesmo exige. Então nós renunciamos ao salário do pecado para recebermos um dom gratuito. Renunciamos ao salário do pecado, que é a morte, para recebermos o dom gratuito, o presente de Deus, na graça divina, a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este foi o processo pelo qual Deus maravilhosamente operou para que fôssemos livres da lei do pecado e nos tornássemos agora casados com Jesus Cristo, sujeitos à lei desse novo casamento, casamento de
vida espiritual, um casamento de vitória, que é o casamento nosso com o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o nosso relacionamento com a lei? A lei existe. Paulo está dizendo que a lei existe. Qual é o nosso relacionamento com a lei? O fato de termos morrido para o pecado, morrermos para a lei, né? Porque a lei que mostra o pecado, a lei que evidencia o pecado, é a lei que nos traz a consciência de pecado. Qual é o nosso relacionamento com a lei? Paulo faz essa analogia, então, entre a lei e a mulher casada. A lei de Deus está vigindo sempre. A lei de Deus existe eternamente. A lei de Deus é uma manifestação do seu caráter. Ela não deixou de ser lei. Nós não anulamos a lei. A lei existe. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. De modo que nós também não podemos anular a lei. Ela não deixou de ser lei, nem perdeu o seu efeito de demonstrar o pecado e condenar o pecador. O efeito da lei era exatamente esse: mostrar o pecado, mostrar as limitações do pecador, mostrar que ele não tem competência para viver uma vida agradável a Deus sem Jesus. Então, o efeito de demonstrar o pecado e condenar o pecador era o efeito principal da lei. Mas quando a pessoa morre, quando a pessoa se considera morta para a lei, então a lei não tem mais nenhum efeito sobre o morto. A lei não tem mais nenhum efeito sobre quem morre. Qualquer morto está livre da lei. Ele não tem mais que obedecê-la porque está morto. Então nós precisamos também disso. A analogia do casamento é exatamente essa. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Quando este morre, vindo ele a falecer, a morrer, a mulher fica livre, livre da obediência à lei do marido. Enquanto o marido for vivo, se ela tiver um relacionamento com outro homem, ela será considerada adúltera. Isso é uma figura do que acontece quando cremos em Jesus. Quando cremos em Jesus, então, por meio do corpo de Cristo, nós morremos. Na morte de Jesus Cristo, nós também estamos mortos. Como? Pela fé. Crendo que nós estamos mortos, crendo em Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e crendo que estamos crucificados com Ele, como Paulo fala aos Gálatas. Morremos para a lei. Por meio do corpo de Cristo, nós estamos mortos para a lei. A lei não tem mais domínio sobre nós. Então, a morte de Cristo é a nossa morte. Nele também estamos vivos para Deus. Então, morremos para a lei, para pertencermos a outro. Nós estávamos ligados à lei, porém mortos para ela, mas vivos para Deus. Podemos pertencer a outro, como a mulher pode pertencer a outro marido porque seu marido morreu. Então, a Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e está vivo, é que nós pertencemos agora. Então, deixamos com o marido falecido, a lei que era nosso marido, é o que Paulo está explicando aos romanos. A lei que era nosso marido morreu, portanto, nós ficamos o quê? Livres da lei do marido, e da lei do pecado. Agora, nós podemos nos sujeitar a outro marido, que é um marido amoroso, que é um marido cuidadoso, que é um marido que nos sustenta, que nos abençoa, que é Jesus Cristo. Então, agora, não estou mais casado com a lei, né? Estou casado agora com Jesus Cristo. E Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos e que está vivo. Nesta condição, então, é que Paulo está ensinando esta analogia do casamento, de modo que todos nós estamos casados agora com Cristo e por isso estamos sujeitos à lei de Cristo. Casados com Ele, não podemos servir a outro
a outro marido, porque senão estaríamos adulterando. Quando um crente em Jesus Cristo, casado com Jesus Cristo, nesse sentido que Paulo está explicando, ele serve ao pecado, ele está adulterando, né? Ele está fazendo alguma coisa que não deve fazer, porque ele está casado com o Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é feito para frutificarmos para Deus, ou seja, o objetivo desta mudança é que nós frutifiquemos para Deus. Agora, porque nós frutificávamos para o pecado, para o mal, e só colhíamos aquilo que não prestava na nossa vida. Paulo já ensinou sobre isso, que o fruto que nós tínhamos do nosso pecado era a separação de Deus e a morte eterna. Mas agora nós temos um fruto de santificação. E esse fruto de santificação, quando nós temos para a glorificação de Deus e para a vida. Então, é para frutificarmos para Deus. Porque quando nós vivíamos no pecado, éramos escravos do pecado. Mas agora, casados, nesse momento, né, escravos do pecado, nós estávamos casados num péssimo casamento, um casamento com a lei. E o que colhíamos dos nossos membros eram os frutos das paixões pecaminosas, frutificávamos para a morte. Mas agora, livres da lei, né, libertados da lei, libertados porque estamos mortos para aquilo que nos prendia, libertados dessa lei, porque os desejos que eram alimentados pela concupiscência foram desfeitos, agora nós servimos a lei espiritual. Qual é a lei espiritual que nós servimos agora? Servimos uma lei espiritual de vida, que frutificando para a glória de Deus, nós estamos frutificando para a vida eterna. Então, nós servimos agora uma lei nova, lei espiritual, em novidade de vida, e não na caducidade da letra. Ou seja, a letra da lei caducou, ela não serve mais para nos escravizar, né? Aquilo que a lei fazia, que era apontar o pecado, mas não apontar solução, a lei apontava que eu era pecador e estava perdido, mas ela nada podia fazer para me libertar. Então, nós servíamos a lei e essa lei agora caducou. Por quê? Porque agora nós estamos servindo, não na caducidade da letra, mas servindo a lei espiritual. Ou seja, nós não mais necessitamos da letra da lei, por quê? Porque nós estamos agora, pelo Espírito Santo, com uma lei entranhada nos nossos corações. A lei deixou de ser apenas um mandamento externo, exterior, para ser um mandamento introduzido no nosso coração, entranhado no nosso coração. O crente não precisa de uma lei externa mais dos 10 mandamentos, não porque os 10 mandamentos caducaram, mas o crente tem esses mandamentos entranhados dentro do seu coração, pela lei do Espírito Santo que está dentro de nós. Esta é a grande diferença que existe nesse relacionamento, né, de casamento do pecador com a lei e do pecador salvo com o Espírito Santo de Deus, que nos enche com a lei de Deus de um modo espiritual, ela fica entranhada nos nossos corações. Então, nós não servimos mais a letra da lei, mas servimos ao espírito da lei. O espírito da lei que entrou no nosso coração e que nos enche de alegria, nos enche de paz e nos enche de desejo, de santidade, para servir a Deus em santidade de vida. Isso é o que deseja o nosso coração de crente, né? Não necessitamos mais da letra da lei, porque ela agora, pelo Espírito Santo, está entranhada em nossos corações. O Espírito Santo nos ensina
diariamente a andarmos em santidade de vida. É isso que opera em nós, de modo que essa situação é visível quando nós ocasionalmente pecamos. Imediatamente o Espírito Santo nos avisa que nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E imediatamente nós nos arrependemos dos pecados para continuarmos a viver em santidade de vida. A lei, portanto, nos obrigava a produzir suas exigências. A lei nos obrigava a não matar, a não adulterar, a não furtar, a não dizer mal testemunho contra o próximo. A lei nos obrigava a tudo isso. Mas, pelo contrário, ela não conseguia que nós praticássemos isso, porque nós não conseguíamos praticar a lei. Sempre nós estávamos pecando, odiando as pessoas, fazendo aquilo que era errado, ou com a tendência para fazer as coisas erradas, né? Então, a lei nos obrigava a produzir suas exigências, aquilo que ela exigia. Mas, ao mesmo tempo, ela mostrava que nós não éramos capazes de produzir aquilo que ela exigia. Ela mostrava o que era justo, mas não nos ajudava a conseguir obedecer. Deixava escancarada a nossa fraqueza carnal, demonstrava claramente que nós éramos fracos espiritualmente, demonstrava constantemente o nosso pecado. Então, nós víamos pela lei que nós éramos pecadores. A lei sempre escancarava a nossa fraqueza. Mas Jesus realiza completamente todas as exigências da lei. Maravilhoso! Jesus ocupa o nosso lugar, nos substitui. O que ele faz? Ele segue perfeitamente a lei. Ele realiza exatamente, justamente, todas as exigências da lei e ele opera em nós, implanta em nós a sua vontade, que é a lei perfeita da justiça. A vontade de Jesus é implantada em nós, de modo que agora, como crentes, nós não queremos mais pecar, mas queremos a vontade de Deus na nossa vida, né? Nós queremos a vontade de Deus na nossa vida. Embora pequemos ainda, mas nós desejamos a vontade de Deus. É isso que traz esse conflito. Nós desejamos a vontade de Deus, mas encontramos ainda pecado na nossa vida. Só que agora não é um pecado que nos domina, porque nós somos dominados pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, essa vontade é a lei perfeita da justiça que está em nossos corações. E essa lei perfeita da justiça em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, capacita-nos por esse poder a frutificar, a produzir as boas obras de Deus que ele preparou para que andássemos nelas. O crente pratica boas obras, mas porque já é crente em Jesus, porque ele já foi transformado por Jesus, porque a lei perfeita da justiça habita no seu coração. É por isso que o crente pode praticar as coisas boas, e ele nem pensa nisso como coisas boas, é absolutamente natural, do ponto de vista humano, que o crente produza boas obras. É natural isso. Não é natural o pecador produzir boas obras, por quê? Porque a sua natureza é pecaminosa e perdida. Mas é normal o crente produzir boas obras, porque ele tem uma natureza transformada pelo poder de Deus. Então, essas boas obras de Deus são frutificação do Espírito Santo na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver com essa lei perfeita da justiça nos nossos corações, fazendo plenamente a vontade de Deus. O Espírito Santo também nos capacita a entender, compreender a Escritura, de modo que a Escritura passa a ser uma parte integrante da nossa mente e vai transformando a nossa mente. É importante pensarmos isso,
porque a Escritura vai transformando a nossa mente, porque ela vai operando mudanças na nossa mente, no nosso coração. Deste modo, irmãos, nós vemos que em Cristo estamos mortos para a letra da lei. Estamos mortos para a letra da lei. Mas também estamos vivos num novo relacionamento, num novo casamento com Cristo. Mortos, então, para a letra da lei, mas estamos vivos num novo relacionamento, um novo casamento com Cristo, que mantém as exigências da lei. Jesus não afrouxa as exigências da lei, ele mantém as exigências da lei, mas que nos ajuda a andar em vida. Ou seja, ele está presente nos ajudando. A lei só nos cobrava e não nos ajudava. Agora, Jesus, além de ele mantém vivas as exigências da lei, mas ele nos ajuda porque ele está conosco. Ele nos ajuda a andar em novidade de vida. É como um marido bondoso, um marido que realiza todos os afazeres da casa em auxílio à sua esposa. Ele pode ser um marido exigente, mas ele mesmo cumpre as exigências que ele faz. Então, ele ajuda a sua esposa e a sua esposa fica feliz. A lei, portanto, é santa. A lei é absolutamente santa. Paulo fala isso, né? Na sequência do capítulo 7, ele vai falar sobre isso, que a lei é santa, porque ela reflete o caráter de Deus, né? É claro, ela é reflexo do caráter de Deus, ela só podia ser santa. E o mandamento é santo, justo e bom. É claro, o mandamento também está fundamentado na lei de Deus, que é santa. Então, o mandamento tem que ser santo, justo e bom. Então, não há mal nenhum no mandamento, nem mal nenhum na lei. São bênçãos de Deus. O problema é a nossa natureza. Quando a natureza é pecaminosa, a lei se torna absolutamente mortal para nós. Mas quando a nossa natureza é transformada, a lei é entranhada em nossos corações e ela passa a fazer parte da nossa natureza. Que maravilha! A lei passa a fazer parte da nossa natureza e nós vamos desejar aquilo que a lei estabelece. Não mais seremos obrigados a praticar nada, mas vamos praticar aquilo que nós desejamos, porque a lei foi entranhada em nossos corações. O mandamento, portanto, é santo, justo e bom, mas as suas exigências são incompatíveis com a minha natureza pecaminosa. Por isso, a minha natureza carnal. Por isso, nós estamos mortos para a lei em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu para a lei, ele cumpriu espetacularmente toda a lei. E ele cumpre todas as exigências da lei para que nós andemos em plena submissão a ele, em novidade de vida. Quando estamos andando em plena submissão ao Senhor Jesus, estamos cumprindo a lei que está entranhada em nossos corações. Então, nós escapamos da lei externa, da lei exterior, que exige de nós um comportamento sem nos ajudar a cumpri-lo, e estamos servindo ao Senhor Jesus, que cumpre em nós as suas próprias exigências, de modo que, estando em Cristo, nós somos verdadeiramente novas criaturas e vamos andar em plena submissão a Ele, porque estamos casados agora num outro relacionamento, não com a lei, mas com o Senhor Jesus Cristo, em novidade de vida. Bem, isso é o que o texto nos ensina. Algumas aplicações e conclusões que são fundamentais para nossa compreensão e para demonstrar que realmente entendemos a palavra do Senhor. Coisas para praticarmos ainda hoje. Primeira aplicação, conclusão. Paulo está ensinando que o crente em Cristo está livre de qualquer obra para a salvação. Você não precisa fazer nada para a salvação. Eu me entristeço quando eu converso com algumas pessoas que dizem que são crentes.
Aí eu lhes pergunto: você tem certeza da sua salvação? Ah, doutor, aí não. Aí eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu estou lutando, estou trabalhando, estou fazendo as obras para ser salvo. Demonstra que essa pessoa não teve a menor compreensão ainda do processo de salvação. Paulo está ensinando que o crente em Cristo está livre de qualquer obra para a salvação. Ele está ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Ao ter essa nova vida, ele vai normalmente praticar boas obras, porque é da natureza nova dele agora praticar boas obras. Não precisa ninguém exigir que o crente não faça isso, não faça aquilo outro, porque ele é da própria vida nova dele não fazer essas coisas. Então, ele tem uma vida nova e ele vai andar em obediência. E andar em obediência não é exigência para ser salvo, mas é fruto pleno da salvação. Você entende assim? Que andar em obediência é um fruto de ser nova criatura? A nova criatura não anda em obediência porque ela é mandada andar em obediência. A nova criatura deseja obedecer porque faz parte da sua natureza. Então, nós precisamos entender isso claramente. Você entende assim? Segundo, nós precisamos aprender a associar obediência à lei para a salvação, que é considerar que o homem pode ser salvo por seu esforço e anula, desvaloriza, nega a graça de Deus. Então, nós precisamos aprender que quem associa a obediência à lei para a salvação, considera que o homem pode ser salvo por seu próprio esforço. Deste modo, anula, desvaloriza, nega a graça de Deus no sacrifício de Jesus Cristo. Então, considerar obediência à lei como necessária à salvação é pecado, mas considerar obediência à lei como consequência da salvação, um ato que nem precisa ser solicitado, porque faz parte da minha natureza nova, essa natureza que eu recebi de Jesus Cristo, obedecer a Deus em perfeita consonância com a lei, entendermos isso, demonstra claramente que nós compreendemos o processo de salvação. Então, nós não devemos associar a obediência à lei para a salvação, mas devemos compreender que quem é salvo naturalmente vai desejar andar em obediência à lei, porque ele já é salvo. É como uma árvore boa que produz bons frutos. Ninguém precisa mandar uma árvore boa produzir frutos bons, porque é natural, é normal ela produzir esses frutos. Terceiro, a lei coloca em evidência meus instintos. A lei revela minha natureza. Ela demonstra como eu sou mal na minha essência. Quando cremos, quando cremos em Jesus, a lei exterior é interiorizada pelo Espírito Santo. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Quando eu creio em Jesus Cristo, a lei exterior, estereotipada, que está só nos 10 mandamentos, na letra da lei, ela vem para dentro. Então, ela vem, faz parte da minha vida. A lei exterior, ela é interiorizada e é interiorizada pelo Espírito Santo. Então, há um desejo novo e uma força espiritual nova que me faz obedecer de coração. É a mudança completa de natureza. E esse é o teste que nós podemos fazer. Nós estamos obedecendo a lei de Deus de coração ou está sendo imposta a nós por algum poder, por alguma pessoa,
por alguma autoridade, por algum preconceito, por algum medo de ser pegado no flagrante? O que é que nos faz andar em obediência à lei? Se for porque ela está interiorizada em nosso coração, glória a Deus, porque há uma demonstração de conversão. Há um desejo novo, há uma força espiritual que me faz obedecer à lei de Deus de todo o coração. Não por medo, não por imposição, não por aparência, mas porque nós somos feitos novas criaturas. Então, você já é uma nova criatura? Esse é um teste bom que dá para você entender. A lei, na, na, na direção do Espírito Santo, é aplicada ao meu coração. E sendo aplicada ao meu coração, ela produz vida na minha vida. Em quarto lugar, a lei aponta para a perfeição da obra de Cristo e para o, o andar no Espírito. Você e eu precisamos disso. A lei aponta para a perfeição da obra de Jesus e para o andar no Espírito. Ou seja, a obra de Jesus é perfeita e o Espírito Santo nos faz andar perfeitamente nesta obra do Senhor. Você e eu precisamos disto. Você tem recebido isso do Senhor? Esta é uma pergunta que precisa ser respondida diariamente na nossa vida. Mas o texto que o apóstolo Paulo nos permitiu estudar hoje é um texto maravilhoso que demonstra a nossa ligação com Jesus Cristo e com a lei. Nós estamos mortos para a lei, éramos casados com ela, mas estamos mortos para ela. Então, a lei não é mais marido nosso, mas nós estamos casados agora com Jesus Cristo. E ele tem exigências como marido. As exigências dele são compatíveis com a lei. Só que ele está fazendo na nossa vida aquilo que a lei não faz. A lei exige, mas não cumpre. Jesus Cristo tem suas exigências, porque a lei continua vigindo, mas ela é implantada no nosso coração. E ele então nos auxilia nas nossas limitações e fraquezas a sermos capazes de obedecer à lei do Espírito e vida que está no nosso coração pelo poder de Jesus Cristo. Então, a morte que acompanhava a lei foi substituída pela vida, pela vivificação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. A palavra do Senhor, portanto, nos ensina, nos inspira, nos revela, nos mostra claramente que nós somos nós somos filhos de Deus e nós somos amados por Ele. E louvado seja Deus que nos faz compreender isto e que nos ajuda a compreender a sua palavra, de modo que a sua palavra enche o nosso coração de graça. Que Deus possa nos abençoar e nós vamos encerrar neste momento a gravação e vamos